Oi, gente, como vocês sabem, o Sérgio Moro, ministro da Justiça, foi convidado pelo Congresso a prestar esclarecimento sobre as matérias divulgadas pelo The Intercept, agora pela Folha, pela Band News, e em breve parece que a Veja, tem também o Correio, enfim, matérias divulgadas por diversos órgãos da imprensa referente a vazamento de informações trocadas entre ele e os procuradores da Lava Jato. E a Jandira Fegali foi uma das pessoas que acabou com o Moro, deu uma pancada muito forte. Só faltou uma coisa que ela deveria ter falado e eu vou falar aqui no vídeo. Mas de resto, a participação dela foi muito forte e eu vou dar um destaque a essa participação e falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem uma sessão de diálogos com grandes especialistas, o Filosofia Popular às sextas-feiras, e se você gosta do que eu faço, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, considere inclusive se inscrever nas nossas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, ou se tornar um apoiador do canal. Recentemente, os apoiadores estão participando muito no WhatsApp e me deram, inclusive, excelentes ideias para futuros vídeos. Eu estou aqui já organizando essas ideias. E você também pode participar desse grupo no WhatsApp, dando ideias para enriquecer o canal. Então, vamos lá. Ela demonstrou, a Jandira Fegali, uma preocupação com a democracia e com o Estado de Direito. Ela não entrou em detalhes, mas, de fato, se o Moro... tudo leva a crer, interferiu no processo democrático, sem dúvida, a democracia está ameaçada, e o Estado de Direito, porque uma das pressuposições básicas do Estado de Direito é a expectativa de um julgamento em que o juiz não tem parte, e que procura ser, tenta ser imparcial. Totalmente imparcial é impossível, mas um juiz pode tentar, pode fazer um esforço, né, de não ter lado, né? Ela questiona a afirmação do Moro sobre hackers, que foram hackers. Bem, o Glenn não diz que foram hackers. Existe uma investigação de hackers que está acontecendo e pode ser que seja daí que tenha vindo as mensagens, como pode ter sido uma coincidência, que houve um hackeamento e que as mensagens foram conseguidas de uma outra forma. Não dá para saber. Então, afirmar que a origem das mensagens é o hackeamento é uma afirmação leviana. Pode-se dizer, olha, eu acho que provavelmente foi o hackeamento. Alguém poderia dizer isso, mas dizer que foi com certeza, não me parece, e ela aponta isso de forma bastante correta. Ela fala que as matérias estão divulgando, lembra que foi a Folha, o The Intercept, Band News, Correio, Veja e outras, e ela aponta para o fato de que no material já divulgado, não precisa mais material, existem várias violações do processo legal, quer dizer, existe, e ela cita, e aí é uma citação das mais importantes, que o Moro aconselhou o promotor Deltan Dallagnol em como conseguir uma determinada testemunha, indicou a testemunha e recomendou que ele formalizasse uma requisição para essa testemunha falar no caso. Quer dizer, ele estava agindo como coordenador, e ela usa a expressão se comporta como sócio da acusação. E aí ela fala algo que eu já tinha pensado, mas não tinha explorado muito aqui no canal, que é o seguinte: não tem como o Moro dizer que não lembra de ter feito isso, porque isso é uma coisa de enorme gravidade. Quer dizer, se ele diz, diante de uma coisa dessa, eu não lembro se fiz ou se não fiz, significa que pode ter feito, significa que isso é corriqueiro para ele, significa que ele é um juiz completamente capaz, assim, inteiramente capaz de subverter a lei o tempo todo. Chega a ser mais grave, porque se esse caso fosse uma exceção, a gente poderia dizer, não, esse caso aí eu realmente fiz isso porque eu estava muito motivado pelo combate à corrupção, mas eu não faço isso toda hora. Quando ele diz que não lembra e não poderia afirmar se falou ou não falou coisas desse tipo, é mais grave ainda, e ela aponta isso, porque significa, olha, seria o seguinte, se alguém me acusa de ter falado uma coisa assim monstruosa, eu diria não, imediatamente eu diria, não, eu não falei. Isso é uma coisa que, obviamente, eu não faria. Como é que o juiz, que teoricamente tem que tentar ser imparcial, tem dúvidas se falou uma coisa dessas? Não há margem para dúvida. Só há margem para dúvida se ele faz isso o tempo todo.
Se ele faz isso o tempo todo, isso não é uma coisa excepcional para ele, aí ele realmente acha que isso é normal. Ele dizer que é normal, o que já foi divulgado, mostra que ele não tem nenhum respeito pela nossa Constituição. Isso é muito, muito grave. E ela aponta com muita correção, né? Então ela pergunta isso, se ele realmente falou isso ou não, e que ele não tem como não lembrar. Ele pode não lembrar de tudo, mas ele pode lembrar se ele aconselhou a promotoria conseguir um testemunho ou não. Essa é uma coisa mais objetiva e grave. Ele não pode dizer que não lembra em relação a uma coisa dessa gravidade. Se ele disser que não lembra em relação a uma coisa dessa gravidade, significa que ele poderia ter feito isso e que faz de forma corriqueira e que significa que, enfim, ele está o tempo todo subvertendo a lei. Né? Depois, e ela questiona se ele diria em sala de aula para os alunos dele, que ele já foi professor, se é normal ter esse diálogo. Foi uma boa sacada. Depois ela faz uma outra pergunta sobre desembargadores, que é mais específica, que tinha sido feita pelo Paulo Pimenta, que se no período das férias ele teria interpelado desembargadores num dos casos da Lava Jato. E aí a terceira pergunta é muito interessante. Se ele teve contato com advogado de defesa. Porque se ele diz que é normal, os advogados de defesa têm um celular do Moro, os advogados de defesa conversam com o Moro. O My News divulgou recentemente um vídeo, vocês podem procurar lá no My News, de uma repórter dizendo que o My News foi atrás dos advogados de defesa de vários escritórios em Curitiba, se os advogados de defesa tinham o celular do Moro, se participavam de conversas com o Moro por WhatsApp, e os advogados disseram, nunca conversamos com o Moro por Telegram, por WhatsApp, nada. Vários advogados. Foi um ou foi dois, não. Vários advogados disseram ao My News que isso não existe. Que o Moro, inclusive, é uma pessoa de difícil acesso. Que para acessar o Moro, você precisa marcar um horário e normalmente tem a presença da promotoria lá na hora que o Moro vai conversar com vocês. Então não existe conversa particular, em privado. Então, só o fato de ele ter reconhecido que ele conversa privadamente com os promotores, mas não conversa privadamente com a defesa, já mostra a parcialidade independente do conteúdo das mensagens. Só isso já seria suficiente. Mas vamos lá. Ela, enfim, pergunta sobre se há uma investigação sobre o Glenn Greenwald e comenta uma coisa muito interessante sobre o pacote anticrime, que eu já falei aqui no canal, que ele diz que prova ilícita conseguida com boa-fé é admissível. Se chegar à conclusão que o Glenn Greenwald conseguiu a prova com boa-fé, ou seja, recebeu essa prova de uma fonte anônima e a prova é verídica, significa que ela deveria ser admissível do ponto de vista de um julgamento, segundo os critérios do próprio Moro no pacote anticrime. E é por isso que esse pacote anticrime não vai passar com essa medida, porque essa medida pode ferir o próprio Moro, e ele não seria idiota ao ponto de colocar uma medida que poderia prejudicar ele próprio. Então ele vai se proteger. Isso daí é óbvio, né? E por fim, ela pede para o Moro assinar uma autorização para o Telegram, a empresa, buscar as mensagens dele e divulgar. As mensagens do Moro provavelmente não existem mais. Provavelmente é verdade. Se ele cancelou o serviço lá em 2015, já tem muito tempo, o backup deve ter sido extinto. Mas e aí a coisa que faltou a Jandira Fegali falar, e eu aqui vou falar. Segundo o Deltan Dallagnol, ele desativou o Telegram em abril desse ano. Significa que ainda tinha o backup na nuvem. Só que o Deltan já insinuou que deletou o backup. Que foi lá ativamente e deletou quando ele saiu do serviço. Primeiro que a gente tem que descobrir, e aí tem que haver uma investigação, qual foi a data que ele deletou do Telegram. Porque se ele tiver deletado depois, e ele demorou, se lembra que ele demorou de entregar o celular para as autoridades e pelo visto não entregou até hoje. Não entregou até hoje às autoridades o celular, com medo das autoridades conseguirem puxar os dados. Mas se ficar descoberto que ele deletou as mensagens do Telegram depois da divulgação das informações pelo The Intercept, o que o Deltan fez foi queima de arquivo. Fica muito... Aí ficaria assim uma coincidência monstruosa, gigantesca, que ele teria feito isso pós a divulgação e seria simplesmente uma coincidência. Sendo que ele parou de usar o Telegram em abril. Então ele teria reativado
para deletar e depois repare. Quem acreditar nisso aí, me desculpe, mas é muita ingenuidade. Muita ingenuidade. Mas é isso aí, gente. Estamos diante disso. E vamos ver por quanto tempo mais parte da população brasileira vai defender que os fins justificam os meios. Eu, aqui no canal, como vocês sabem, eu escrevi em meu livro, A Nova Máquina do Tempo, em um determinado trecho do livro, eu coloco na voz de um personagem chamado Daniel, que os meios definem o caráter dos fins. É isso que eu acredito. Ou seja, quando Moro subverteu a lei para fazer o que fez, ele transformou os fins dele em fins nefastos, em fins malignos. Ele não poderia ter mais um, porque a forma que ele utilizou foi a subversão da lei. E tem tudo a ver, porque ele estava a fim de projeção política, ele estava buscando a vaidade dele, a vaidade subiu a cabeça dele e tudo mais. E o poder. Fosse o poder do ministro da Justiça, fosse o poder do STF ou da presidência da República. Né? Esse era o projeto político do Moro e pode ser que ainda seja. Não se enganem, não. Ele pode ainda estar pensando nisso. Enfim, gente, é muito grave esse momento que nós vivemos no nosso país e eu torço de verdade para que a gente possa defender que todos os corruptos sejam presos, sejam todas as pessoas, todos os brasileiros merecem um julgamento justo, inclusive os corruptos. Defender a democracia, defender o Estado de Direito, como Jandira Fegali bem lembrou, é defender que inclusive os corruptos tenham direito a um julgamento justo. E com o julgamento justo, se houverem as provas, que sejam condenados, que sejam presos e que paguem sua dívida com a sociedade. Assim deve ser. Mas não se deve usar de atalhos. Não se deve, porque há convicção, porque você não gosta de alguém, com provas ruins, condenar essa pessoa. Isso é inadmissível para um Estado democrático de direito. Isso é inadmissível para uma república que deseja ser de verdade e não de bananas. Ou, no caso brasileiro, de laranjas. Se você gosta do que eu faço, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne um apoiador do canal. Eu agradeço muito e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.